Bom, retomando aí a nossa aula, nós estávamos comentando então dos critérios da canonicidade, nós estamos falando de canonicidade, né? É uma palavra que você já conhece bem, embora já tenha ouvido falar, e autorizado, profético, confiável, aceito, dinâmico, né? Porque é muito fácil. Qual outro livro transforma, muda tantas pessoas como a Bíblia? Quantas histórias você não ouve de prostitutas, de gente que era drogada, são tantos depoimentos, tantos mártires. De repente, se você tiver alguma dúvida, para e pensa. Fala assim, puxa, como é que alguém podia, na época lá dos imperadores romanos, ser atirado lá no Coliseu aos leões para garantir essa fé? Então, muitas pessoas falam que, né, os alicerces da igreja cristã, elas são moldadas, cimentadas no sangue desses mártires. E até hoje isso continua, missionários, histórias que você ouve, gente que não abre mão dessa convicção de seguir aquilo que está nesses livros que a gente está estudando. Então, não tem nenhum outro livro que motiva, que empolga, que atrai, que muda e que transforma tanto em jovens, em crianças, em negros, em amarelos, em japoneses, em chineses, né? E assim por diante. Então era isso que a gente estava mais ou menos aqui tentando comentar para vocês. Então, principalmente a questão dos dinâmicos. Bom, critérios da canonicidade. Eu só coloquei isso aqui, então só para você poder entender. A nossa Bíblia, ela tem 66 livros. Muito importante que você guarde isso. Só estou recapitulando. 39 do Velho Testamento. 27 do Novo Testamento. Tá? Como eu disse para vocês que nós tivemos na Igreja Católica 7 adições, então a Igreja Católica no Velho Testamento ela tem 46 livros. Então, mais ou menos para você poder entender esses critérios aí de canonicidade e a diferença, porque muitas pessoas perguntam, mas a Bíblia Católica é igual da sua Bíblia? Infelizmente, você tem que ser honesto nisso, não pode fugir da raia. O Novo Testamento, sim, não muda nada. Agora, o Velho Testamento, a Igreja Católica tem 46 livros e nós temos 39. E nós vamos mostrar para vocês que os nossos 39 é o cânon judaico. Se você um dia entrar numa sinagoga e você souber ler o hebraico, você, a hora que lê o cânon deles, você vai estar lendo a nossa Bíblia. Você vai estar lendo exatamente o nosso Velho Testamento. Com algumas pequenas mudanças, nós vamos mostrar para vocês depois na ordem desses livros. Então isso aí ficou claro, né? Eu quis dar um reforço nisso, porque, puxa, você está fazendo um curso de introdução bíblica, aprendendo da Bíblia. Eu acho que essa parte aí é importante para você poder diferenciar isso com outras igrejas. A extensão da canonicidade. Então, depois de fechado isso, então a igreja foi vivendo lá nos 5, lembra, a gente comentou, naqueles 5 primeiros séculos da igreja cristã, se fechou esse cânon, principalmente do Novo Testamento. O Velho Testamento já vinha. Então, esses pais da igreja foram estudando, providência divina foi atuando e tal. Mais uma coisa interessante, que é importante também que você saiba, tá? Quando se montou esse cânon, depois dele se fechado, olha, são esses aqui, a questão não foi resolvida assim de bate-pronto, não. Se demorou um bom tempo para se chegar naqueles 39 livros. Por quê? Porque aí existe uma certa classificação, e eu quero comentar com você. Depois de ter fechado o cânon, se criou 4 itens. São palavras difíceis, mas nós vamos comentar sobre isso. Nesses 4 tipos. O primeiro é a homologomema. O que significa isso em grego? É uma palavra assim, difícil de se falar, mas ela é muito comum na teologia. Significa falar como um. Então não há dissonância, é algo que é aceito por todos. Não houve nenhuma dúvida, não houve nenhuma discussão, não houve nenhum
pequeno senão, alguém levantou e falou, não, assim, porque talvez e tal. Como? Daqueles 39 livros, 34 são aquilo que nós chamamos de homologomema. Ou seja, nunca houve nenhuma discussão, nenhum pai da igreja levantou algo em relação àquele livro. Então, dos 39, 34, tranquilo. É essa a primeira colocação que a gente fez aí. Mas teve alguns livros, que não são, é claro, dos 39, que é aquilo que a gente chama de pseudepígrafos, os livros falsos, os livros que foram rejeitados por todos. Nenhum pai da igreja aceitou aquele tipo de livro, ou seja, eram nomes assim, às vezes o sujeito, por exemplo, criava, por exemplo, tem o Evangelho de Jesus ben Siraque. Então o sujeito achava, porque ele falava o Evangelho de Jesus, alguém iria adotar aquilo como um livro canônico. Então por isso que eles chamam de livros falsos. A tradução de pseudepígrafos é exatamente isso. Aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não se sustenta. Aquilo foram rejeitados por todos. Então foram aqueles, de repente tinha 5 livros, olha, 4 não são canônicos, eles não passam nesses padrões, eles não atingiram isso, não são livros não são livros dinâmicos, não são livros confiáveis e assim por diante. Então é uma expressão que você tem que guardar, né? O outro, aqueles que foram questionados por algum, é o que nós chamamos de antilegomena. Alguns, essa expressão significa falar contra. Foram alguns livros que tiveram um pouco mais de dificuldade. Eu só estou contando isso para você saber que também tudo não foi realmente um mar de rosas. Nós vamos comentar alguns desses livros que eu diria que tiveram a canonicidade disputada. Alguns pais da igreja tiveram dúvidas. Por exemplo, o livro de Esther. Houve dúvidas se ele era um livro canônico. E é fácil. Você sabia que o livro de Esther é o único livro que nunca faz referência a Deus na Bíblia. Então as pessoas paravam, mas como um livro canônico nunca faz referência a Deus? Então isso foi motivo de discussão. Então ele é um antilegomena. Nós vamos comentar depois alguma coisa sobre isso. E aquele que a gente tem que rejeitar. Aquele que significa que é apócrifo. Aquilo que não é correto. Aquilo que realmente a gente... às vezes até alguns aceitaram os apócrifos. Depois nós vamos comentar também. Mas a gente não pode aceitar porque ele é contra a doutrina cristã. E aí entra uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado. Esses teólogos das igrejas protestantes, eles consideram esses 7 livros que foram adicionados ao cânon nosso, que passou lá para 46, você lembra, né? Aumentou os 39. Eles consideram esses 7 livros como livros apócrifos. Não são verdadeiros, são falsos. Apócrifos vêm da oculto. São livros que não descortinam, que não trazem a verdade. Então é isso que a gente está comentando. Então, basicamente, por que eles são apócrifos? Porque Jerônimo não aceitou, porque Cristo não faz referência a eles, porque o Novo Testamento não faz referência. Aí tem uma série de coisas que a gente vai comentar aí para frente. Tá ok? Vamos passar rápido para outra aula, para a gente não perder muito tempo. Então agora nós vamos falamos de canonicidade, agora vamos comentar sobre o Velho Testamento. Eu vou ser um pouco mais rápido agora nessa aula. O que é testamento? Primeira coisa que a gente tem que entender. Testamento é aliança. É um trato, é um compromisso que Deus faz comigo e com você. Por isso que a Bíblia ela tem dois grandes compromissos, 2 grandes alianças. O Velho Testamento e o Novo Testamento. É importante que você realmente grave isso, tá? Então é o conjunto desses livros sagrados que compõem essas 2 grandes alianças, tá? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento
teve um período que a gente chama de período de silêncio da igreja cristã. 400 anos, tá? Terminou-se o Velho Testamento com o final do ministério de Malaquias. 400 anos depois, começa o ministério de João Batista, que é o início do Novo Testamento. Então, só para você ter mais ou menos aí uma noção do que é isso aí. Agora nós vamos falar do que? Alguém vai comentar depois do Novo Testamento, nós vamos falar da inspiração do Antigo Testamento. E nós vamos dividir esse Antigo Testamento, né, como ele é conhecido como Antiga Aliança, ele é dividido em algumas coisas. Primeiro, uma das divisões a gente chama de Pentateuco. O que é Pentateuco? Alguém sabe o que é? São 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros escritos por Moisés. É o que a gente chama de Pentateuco. Aí nós vamos agora falar rapidamente da inspiração do Pentateuco. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali, só para você ter mais ou menos uma noção. Vamos lá em Êxodo 21. Quem achou aí pode ler para mim. É importante agora a gente começar a entrar realmente no objetivo dessa segunda aula, que é o Antigo Testamento. Êxodo 21. Quem achou pode ler, faz favor. Nós estamos falando da inspiração do Pentateuco, tá? Êxodo 21. Quem achou pode ler. Olha aí. Então, um dos livros. Lá no livro de Êxodo está começando assim. Então quem? Falou Moisés? Não. Então falou Deus. O livro é claro a esse respeito. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Olha como que está escrito aí para você ter uma noção. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Só para a gente comentar rápido sobre isso. Vamos lá. 34, 14. Quem achou pode ler. Olha só. Então, o próprio Velho Testamento está contando que se achou o quê? Olha lá. O livro da lei do Senhor. Quem? O Pentateuco. Está se contando então que eles tinham perdido, que se achou, porque os hebreus, eles tinham, tanto é que assim, não havia arca, se guardava o que na arca? Na arca, os 10 mandamentos. Havia sempre algum local onde eles guardavam esses rolos, onde eles se guardavam esses manuscritos, tudo isso era por isso que se chama o judeu de bibliotecário da igreja primitiva, porque ele mantinha, ele guardava tudo isso. E não só essas referências, para ser um pouquinho rápido, vamos lá em Mateus, capítulo 12, o versículo 15. Quem achou aí pode ler. Mateus 5. Mateus 12, 5. Diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Mateus 12, 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo. Mas o que Jesus está falando aqui? Ou não lestes na lei. Lei também era outra denominação do Pentateuco. Por que eu estou lendo esse versículo para você? Esse versículo aqui, ele é extremamente importante para isso que a gente está falando lá de inspiração, de canonicidade. Por quê? Porque veja, quantos anos tem do Velho para o Novo Testamento? 400 anos. Não é isso que eu falei? Então, um tempão depois, um livro, o Evangelho de Mateus, lá na frente, está fazendo referência a quem? Ao Pentateuco. Então ele está dando autenticidade. Então isso é que a gente chama de inspiração cruzada. O Novo Testamento está dando inspiração, está dando autenticidade para o Velho Testamento. E não bastasse isso, quem aqui está dando autenticidade para o Velho Testamento? Jesus. Jesus está fazendo referência ao Pentateuco, a lei. Então isso é um livro genuíno, que Jesus jamais iria fazer referência a algo que não fosse canônico.
Então, eu estou citando algum exemplo, nós não vamos perder tempo, mas depois, se você for na apostila, para cada um desses itens, às vezes você vai encontrar 10, 15, 20 versículos fazendo esse tipo de... Ou você vai encontrar, como a gente encontrou lá no próprio Êxodo, um próprio versículo dando autenticidade ao próprio Velho Testamento, ou você pegando lá no Novo, ou você pegando Jesus, ou você pegando algum dos apóstolos. Então, há várias informações que vão montando esse conjunto de autenticidade. Olha, vamos lá em 2 Coríntios 3,15, só para vocês terem uma ideia. Vou fazer mais um rápido aqui, 2 Coríntios 3,15. Assim, ó, vou ler para vocês, ó, 2 Coríntios 3,15, diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha lá, na carta à igreja de Corinto, está se fazendo referência ao Pentateuco. Quando se lê quem? Moisés. E quem é Moisés? O Pentateuco. Esses 5 primeiros livros de autoria de Moisés. Vamos ali em Marcos 12, 26. Eu estou falando para que você tenha plena segurança. Marcos 12, 26. Quer ver? Vamos lá, 12, 26. Fala assim, ó. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lidos no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, não tendes lido no livro de Moisés. Então, mais uma referência do Novo Testamento ao Pentateuco. Então, isso é para te dar segurança do que uma das partes, a gente vai dividir o Velho Testamento em 3 partes. Então, nós estamos mostrando a inspiração no Pentateuco. Vamos para frente, porque tem outras coisas. Aí nós temos os profetas. Né? Então, a gente dividiu o Novo Testamento em 5 primeiros livros, chamados de lei, que o judeu chama de Torá. Torá, quando você ouvir essa expressão, são 5 primeiros livros do Velho Testamento, da Bíblia. Tá? Então, só para você ter uma noção. Inspiração dos profetas. Às vezes, pelos próprios profetas. Vamos lá em Josué, capítulo 24. Vamos lá. Ou quem achou para mim pode ler aí o versículo 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Aí, ó. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que está no lugar santo do Senhor. No livro de quem? De Deus. Então, fazendo referência a isso. Vamos lá em 1 Crônicas 29 e 29. Outra referência para a gente poder entender e ficar tranquilo em relação a isso. 1 Crônicas 29, 29. Quem achou pode ler, faz favor. Então, está falando da inspiração que eles têm. Vamos lá, Daniel 9:2. Vamos pegar mais um do Velho Testamento. Isso aqui é um negócio às vezes um pouco maçante, mas é importante que a gente faça isso para que a gente possa ter bem a noção disso que a gente está falando. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Quem achou aí pode ler para mim, faz favor. Então aí um profeta falando a outro profeta. Então ele dando autenticidade a quem lá atrás? A Jeremias. E vamos lá no Novo Testamento. Mateus 5:17. Agora o Novo Testamento falando a respeito desses profetas. Mateus 5:17. Vamos só reforçar tudo isso que a gente está falando aqui. 5:17. Quem achou pode ler, faz favor. Olha só o que Jesus fala aqui. Eu não vim para mudar uma palavra, um tio, uma vírgula do que esses profetas, do que o Pentateuco disse. Eu vim aqui
para cumprir. Então, se Jesus diz isso, quem somos nós para contestar a canonicidade, a genuinidade disso? Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E ele faz aqui uma referência a duas partes do Velho Testamento: a lei, ao Pentateuco e aos profetas, tá? Que essa é uma das divisões. Vamos lá, em vamos ver aqui, Lucas 16:16. Só para reforçar isso, depois você pode guardar todos esses versículos para que você possa estar aí bem ligado nessa questão de canonicidade, de inspiração. Lucas 16:16. Quem achou pode ler, faz favor. Então está vendo, ó, fazendo mais uma referência. Vamos só mais um, em Atos 13:15. Isso é importante porque é um dos objetivos da aula mostrar, a inspiração. Atos 13:15. Quem achou para mim também aí pode ler a inspiração dos profetas. Atos 13:15. Então, olha lá. Lá no livro de Atos também mais uma referência aos 5 primeiros livros, a leitura da lei e dos profetas. Aí nós vamos ver depois todos esses profetas, que eu nem vou precisar comentar, que vocês conhecem. Então, primeira parte do Velho Testamento, falamos aí da inspiração, Pentateuco. Segunda parte dos profetas, falamos também da inspiração. E vamos falar agora do restante do Velho Testamento, que são chamados de escritos, são aqueles outros livros poéticos e assim por diante, que também a gente mostra toda essa autenticidade. Vamos lá em Neemias 13:1. Quem achou para mim aí Neemias, pode ler, faz favor. Neemias 13:1. Só para a gente confirmar isso do que a gente está comentando. Treze 1, faz favor. Então, fazendo mais uma referência. E vamos lá agora no Novo Testamento, fazendo essa referência. Agora em Lucas 24:44. Mateus, Marcos, Lucas 24:44. Ainda vamos ter que gastar um pouco o dedo, porque não há como você falar de inspiração, autenticidade, se você não ir à própria Bíblia. 24:44. Quem achou pode ler, faz favor. Então, eu fiz questão de terminar essa parte aí com uma palavra de Jesus. Se eu tiver que falar de inspiração do Antigo Testamento, como os judeus dividiam, ele dividia o quê? Em Pentateuco, é o que Jesus está falando aqui. O que importava é que se cumprisse tudo que de mim está escrito, na lei de Moisés, no Pentateuco. Depois ele vem e fala, nos profetas, está lá. E depois o judeu também chamava os escritos de salmos. Era uma maneira dele abreviar todo o restante dos livros que tem. Então aqui Jesus está autenticando esses 3 itens pelos quais os judeus dividiam o Velho Testamento. Ficou claro aí? Tranquilo? Vamos em frente. Então o cânon, agora vamos falar um pouquinho do cânon do Antigo Testamento. Isso que é importante você entender. Ele é escrito em hebraico, tá? Era a língua que se falava, é um dos temas que a gente acaba colocando para a gente poder defender, e com exceção de 2 capítulos de Daniel, do capítulo 2 ao capítulo 7 de Daniel foi escrito em aramaico, o resto todo foi escrito em hebraico. Depois Esdras, do capítulo 4
ao capítulo 6, e depois só um versículo de Jeremias, Jeremias 10, 11, que foi escrito em aramaico. Todo o restante foi escrito em hebraico. Então, isso é apenas uma curiosidade a respeito do que a gente comenta aí sobre o Velho Testamento. Eu marquei algumas coisas aqui, só como curiosidade para você. O Velho Testamento tem 929 capítulos, 23.144 versículos. Só para que você possa ter aí mais ou menos uma noção. O versículo central do Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 8. E o capítulo central, Jó 2. Então, só para você ter uma ideia da divisão aí do Velho Testamento. O versículo menor é Êxodo 20, 13, e o maior é Esther, capítulo 8, versículo 9. Então, e por que Velho Testamento? É engraçado isso, né? Vamos lá em 2 Coríntios, uma coisa que eu me lembrei agora. Vá lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Olha só como é que o Novo Testamento chamava o Velho Testamento. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 14. Quem achou pode ler aí, faz favor. Quando fazem a leitura da Antiga Aliança, do Velho Testamento. Por isso que se chama esse nome, está aí desse versículo aí de 2 Coríntios, capítulo 3. Por isso que a igreja cristã chama isso de, geralmente os hebreus chamam de escrituras, tá? Ou a gente chama de Velho Testamento, principalmente baseado nesse versículo, aí uma curiosidade para você. Então, uma das coisas do Velho Testamento é que começou a haver aquela compilação, lá atrás, isso na época dos judeus. O que é compilação? É aquele ajuntamento, começou a se reunir esses livros, divididos daquela maneira como a gente chamou, lembra? Lei, profetas e os escritos. O que é a lei? A lei são esses 5 livros aqui de Moisés. Quais são os profetas? Tem os profetas maiores, tem os profetas menores. Quais são os escritos? Salmos, provérbios, aí vem Esther, Cantares, aí foram se montando. Então houve uma compilação, houve uma maneira assim sequencial em que esses livros lá atrás pelos judeus eles acabaram sendo montados. E não bastasse isso, houve depois uma evidência progressiva. Esse cânon foi sendo montado pelos judeus de tal maneira que tinha que haver uma sequência, ou seja, acabava o tempo de um profeta, começava outro que tinha que ter ligação com aquele profeta anterior, para que isso pudesse ter toda essa sequência aí, como se foi colocado. E não como a gente viu ali, por exemplo, em Macabeus. O sujeito fala, se eu escrevi bem, ótimo, se eu não escrevi, você me perdoa. Não, a gente viu que é totalmente de uma maneira diferente. Então, isso é muito importante nesse desenvolvimento. Quem lê o Velho Testamento vai ver uma sequência lógica das coisas. Tem uma ligação, quer dizer, o que o sujeito está falando aqui tem ligação com a história anterior, com os fatos anteriores. Embora tudo isso, você tem que levar em conta o seguinte, que isso que nós estamos falando foi escrito num período de 1000 anos. 1000 anos. Não é fácil você ter toda essa cronologia, né, de coisas que foram montadas realmente como deveriam ter sido. E vou te falar uma coisa, talvez você não saiba, não está aqui no livro. Davi, por exemplo, ele é bem conhecido das crianças e nas igrejas, principalmente pela luta com Golias, né? Ou por ter escrito grande parte dos Salmos. Mas talvez a maior herança que um profundo estudioso da Bíblia vai ver em Davi foi o seguinte, foi Davi que começou a registrar a história da igreja. Então, esses escritos todos começaram a ser feitos por Davi. Porque até então, você vai ver lá naqueles contadores de histórias de Salmo, ouvimos o que os nossos pais contaram a respeito do que Deus fazia. Davi começou a mandar escrever isso. Você vai ver lá em Crônicas, quando Davi manda os escribas, a figura do escriba é criado na corte de Davi. Então, talvez o maior legado de Davi, para nós hoje cristãos, não tenha sido
as histórias épicas dele, o testemunho dele como homem, né, segundo o coração de Deus. Mais do que isso, ele começou a registrar isso. Então isso foi extremamente importante aí para a gente. Então essa evidência. Ok? Vamos lá. Vou comentar um pouquinho aqui dessa divisão da Bíblia. Me deu um trabalho para fazer isso aqui, mas eu queria tentar mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso cânon do Velho Testamento. Eu tenho que ficar para cá, né? Desculpa. Tá dando para ver aqui como são os nossos livros, né? Todo mundo já conhece. Aqui você tem aquilo que a gente chama de Pentateuco, né? Há algumas divisões. Aqui estão as poesias, aqui estão os profetas maiores, aqui estão os profetas menores. Tem gente, e a maioria eu diria, que tira Daniel como um profeta menor e coloca ele aqui como um profeta maior. Então esse aqui é o nosso cânon do Velho Testamento, e é esse daqui, se você contar essas prateleiras, ele tem 39 livros. É isso que tem no Velho Testamento. Agora aqui eu tentei montar para você entender, por isso que deu um trabalho danado, o que a gente chama de Bíblia hebraica. Eles são exatamente iguais. Só que a Bíblia hebraica tem 24 livros, ao contrário da nossa que tem 39. Mas como é que são iguais? Lembra que eu falei que eles são divididos basicamente em 3 partes? Vocês se lembram? Uma que se chama a lei, a outra que se chama os profetas e a outra que se chama os escritos. Então é dessa maneira que os judeus dividem a sua Bíblia. Se você pegar uma Bíblia, é exatamente assim. Esse daqui é o Torá. São os 5 primeiros nossos livros, tá? Cada um deles, eles também consideram um livro. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros. Depois eles têm Josué e Juízes. Aí a coisa começa a mudar de ordem. Eles seguem uma ordem diferente da nossa ordem. Aí sabe o que entra aqui? Samuel. E Samuel não entra como primeiro e segundo Samuel. Entra como um livro. Apenas o livro de Samuel. Depois entra Reis, e não entra primeiro e segundo Reis, entra apenas um Reis. Aí, aqui que vem aqui, ó, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois, tudo isso aqui, sabe como que eles chamam? Os 12. Tudo isso é um livro só. Todos esses profetas aqui, Joel, Amós, Obadias, em que a gente dividiu eles em livros separados, eles contam só como um livro. Depois tem os escritos, lembra que a gente comentou dos escritos que são todos esses aqui. Aí são Salmos, Provérbios e Jó. Nessa ordem, isso aqui é a ordem da Bíblia hebraica. Depois tem aqueles que eles chamam de Megiloth, que são os livros que são usados nas festas. Tá? Isso aqui é um negócio muito bonito. Quem puder um dia visitar alguma cerimônia dos judeus vai poder ver exatamente o que é isso. Então, por exemplo, Cantares é o livro que é cantado na época da Páscoa. Todo judeu, na época da Páscoa, canta o livro de Cantares. Depois você tem aqui Ruth, que é outro livro também cantado por eles aonde? No Pentecostes. Depois entra, sabe quem? Lamentação de Jeremias, onde eles cantam no aniversário da destruição de Jerusalém. Depois, Eclesiastes. Eles também é outro livro que eles cantam, Eclesiastes, nas festas aonde? A Bíblia fala isso, dos tabernáculos. E por fim, o livro de Esther. Em qual festa? Na festa do Purim, ou da sorte. Então aqui, por exemplo, lembra que eu comentei que Esther era um dos livros que tinham dúvidas? Lembra um daqueles 5 livros que não estavam lá nos 34, que foram aceitos por todos? Aí começava a passar, mas espera aí. Se o judeu canta esse livro de Esther na festa do Purim, como é que esse livro não vai ser canônico? Então foram essas coisas que começaram a ser. Depois vem Daniel, Esdras e Neemias, constituem apenas um livro, e depois, isso aqui é muito difícil, que é complicado, raramente é engraçado, poucas pessoas mostram essa divisão da Bíblia hebraica, por isso eu quis montar isso daqui, e termina em Crônicas. Então olha que coisa engraçada. A nossa Bíblia começa em Gênesis e termina em Malaquias. A Bíblia hebraica, que é exatamente igual à nossa, mas ela começa com Gênesis e ela termina com Crônicas. Por que se inverteu isso? Porque os cristãos resolveram colocar
principalmente esses profetas aqui no final da Bíblia. Por quê? Porque esses profetas, eles cada vez mais profetizavam a chegada do Messias. Então eles inverteram isso apenas para o quê? Para que começasse o Evangelho de Mateus cumprindo aquilo que isso daqui estava falando. Tá? Então se você contar, vamos contar junto aqui para você entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A Bíblia hebraica tem 24 livros. Mas é diferente então? Não. Exatamente igual à nossa Bíblia. Então, só para você ter uma noção. A nossa tem 39, porque nós fizemos essa divisão. E por que eu fiz isso? Eu acho muito importante, depois acho que essa transparência vai ficar aí para o curso, que você grave bem isso. Um teólogo dizia o seguinte, que o bom crente é como aquele que trabalha numa mercearia. Você já reparou aquele sujeito que trabalha antigo numa mercearia, né? Fulano, pega lá 1 quilo de banha, sei lá, um troço para mim lá. Vai lá, sabe certinho qual prateleira está. Então que você também aí possa se aprofundar e que você tenha essa facilidade de localizar isso, as ajudas, os livros na Bíblia, como se fosse uma prateleira que você pode... Você não precisa decorar a Bíblia hebraica, porque ela vai estar fora dessa ordem, mas que você possa saber exatamente como foi aí o nosso cânon. Então, o que eu só queria que você entendesse é isso, tá? E principalmente, se os judeus que passaram por todo aquele período, que são a civilização do livro, eles só têm isso, por que nós vamos aceitar essas 7 edições? Então, isso que eu queria realmente colocar para vocês e que vocês pudessem aí ter isso com uma maneira bem clara e bem nítida, tá? Essas adições, inclusive, só para repetir, lembra? Foram mudadas em 1546. Depois da Reforma Protestante é que se adicionou esses 7 livros e aquelas 4 adições aos livros de Daniel e de Esther. Eu queria só comentar uma coisa com vocês assim, e não quero confundir, mas é importante que você saiba. Esse é o nosso cânon e esse é o cânon hebraico. Mas muitos livros canônicos se perderam. Nós não temos esses livros hoje, tá? Vamos abrir lá, eu quero falar um livro que talvez você nunca tenha ouvido falar como um livro canônico. Abra lá em Números, capítulo 21. Vou te dar o nome de um livro novo aí, que é canônico e que nunca ninguém sabe. Nenhum judeu teve conhecimento desse livro. 21:14. Quem achou pode ler para mim, faz favor. Números 21:14. Então, você está aprendendo hoje o nome de um novo livro que se perdeu na história. O livro das guerras do Senhor, na qual aqui em Números a gente encontra uma referência a ele. Se perdeu esse livro. Vamos lá, outro livro que eu quero mostrar para você. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Quem achou aí, pode procurar para mim, faz favor. 2 Samuel, capítulo 1, 18. Você vai aprender aí um novo livro. Segundo Samuel 1,18. Quem achou pode ler. No livro dos justos. Mais um livro que se perdeu do Velho Testamento. Mais um livro que eu quero mostrar para vocês aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Quem achou aí também pode ler para mim. Versículo 11, 41 de 1 Reis. Primeiro Reis 11, 41. Então, olha só, você está aprendendo uma coisa nova hoje, não sei se você sabia. De um outro livro canônico. No livro da história de Salomão. Vamos ver só mais um. Só para você entender, você pensa que acabou assim? Não. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 24. Quem achou aí pode ler para mim. 1 Crônicas.
1 Crônicas 27 e 24. Quem achou pode ler, faz favor. (27 e 24). Então, outro livro, o livro da história do rei Davi. Então eu vou ler para você, olha, livro das guerras do Senhor, livro dos justos, livro da história de Salomão, livro da história do rei Davi, as crônicas de Natã e Gade, história de Natã, profecia de Aías, visões de Ido, livro de Rosai, tudo isso são livros que se perderam. Por isso que nós falamos que a providência divina atuou na formação do cânon. Porque esses livros, pela providência divina, pela vontade de Deus, eles não se mantiveram nem no cânon hebraico, porque eles não têm esse livro das histórias de Salomão, não tem nenhum desses que nós fizemos referência. Por quê? Porque Deus assim o quis. Deus montou esse cânon e ele é suficiente para principalmente garantir a minha e a sua salvação. Você vai aprender também de livros perdidos no Novo Testamento. O professor vai te falar de livros que se perderam. Deus aí, tem uma carta de Paulo aos Laodicenses. Eu nunca ouvimos falar, mas tem uma carta que Paulo escreveu à igreja de Laodiceia. Ela acabou se perdendo. Ficou claro aí, né? Mais ou menos o que a gente acabou colocando. Só para você ter uma ideia, então a Bíblia tem 1189 capítulos. Essa foi a divisão, originalmente ela não tinha, e a Bíblia toda tem 31.103 versículos. Isso foi feito no século XVI. E aquilo que a gente falou, os 39 mais os 27 livros. A extensão do cânon, vamos lá, só para você ter mais ou menos uma ideia. Então a gente tem todos aqueles livros, eu já comentei isso, porque nós falamos da Bíblia de uma maneira geral, agora a gente vai falar aqui da extensão do cânon do Velho Testamento. Então, dos 39, 34 foram imediatamente citados. Desses 5 eu já falei, Esther, porque nunca fazia referência ao livro de Deus, e há também outro livro que são Cantares, que não é feito referência no Novo Testamento. Então o Novo Testamento não faz nenhuma referência a Cantares. Isso criou uma certa dificuldade em reconhecer ele como um livro canônico. Então, eu já comentei isso, eu acho que a gente pode passar para adiantar, principalmente aí pela hora. Aqueles que todos são falsos, os pseudepígrafos, são aqueles livros que são completamente ignorados e rejeitados. Sabia, por exemplo, que tem o Salmo 151? Se pegar na tua Bíblia vai até o Salmo 150. Mas alguém lá resolveu escrever o Salmo 151. E a igreja considerou ele um livro falso, totalmente rejeitado. Ele não tinha aquilo que a gente chama terceiro Macabeus, quarto Macabeus e assim por diante. E aqueles que foram questionados, só para você saber, os 5 que foram questionados foram Cantares, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Provérbio. Esses 5 livros, eles foram durante um certo tempo questionados, mas depois eles acabaram sendo aceitos. É aquilo que a gente chama de antilegomena, tá ok? E depois são esses apócrifos, que são aqueles 7 livros que a gente já comentou que foram adicionados ao cânon, né? Aqueles que são, como diz a palavra lá, apócrifo, oculto, escondido, quer dizer, significa assim, adulterado, fraudado, é mais ou menos uma coisa assim que a gente tinha que comentar. Foi bem até aí? Todo mundo conseguiu captar, né? Então nós estamos aí praticamente encerrando, e eu fico contente aí que você possa cada vez mais estudar, e principalmente por isso. Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Por que eu tenho que saber um pouco mais? Aí eu selecionei um dos versículos aí, para que quando alguém te perguntar por que você é uma pessoa diferente, por que você segue um certo padrão, um certo cânon de vida, diferente daquilo que está aí, para que você possa sempre estar preparado para responder a todo aquele que te pedir a você, a mim, a qualquer criança, a qualquer aluno do CTP, por que você tem essa esperança? Por que você tem algo diferente? Como ali em 1 Pedro 3,15 a gente encontrou.
encontramos. E para que a gente possa responder isso com convicção, né? Com clareza de sentimento no coração, eu tenho que estudar essa Bíblia. Eu tenho que conhecer realmente qual é a vontade de Deus na minha vida e na vida da minha igreja. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, o João pediu para que a gente pudesse abrir e eventualmente alguém queira aí perguntar alguma coisa. Me desculpe pela correria, a gente tentou mostrar algumas coisas, né? Mas eu me concentrei naquilo que me pediram, principalmente na inspiração e depois na questão do Velho Testamento. Antônio, o cânon que nós adotamos é o hebraico. Sim. E qual é o cânon da Igreja Católica? Há uma coisa interessante. Assim, os hebreus, eles adotam aquilo que nós chamamos de cânon palestino. O cânon que estava na Palestina. Quando os judeus eles foram para o exílio, e eles voltam para o Egito e voltam para Alexandria, a maioria deles não sabia falar mais hebraico. Então eles não conseguiam ler os originais em hebraico. Aí eles pedem para traduzir isso para o grego, que era a língua que eles falavam, que eles vão para o exílio, eles saem fora, perderam a noção do hebraico, alguns ficaram, e esses foram embora. Isso que se chama a tradução daquilo que nós chamamos de Septuaginta. Quando foi feita essa tradução, que alguns falam que é a tradução dos 70, que aquele rei pediu que 70 sábios pudessem traduzir esse cânon, esse conjunto de livros, para que a população pudesse ler. Então eles pegam do original hebraico e traduzem para o grego, eles montaram esse cânon e colocaram também mais alguns livros, desses 7 livros, mas colocaram como leituras, não como livros que a gente chama de canônicos. Aí isso se chama o cânon alexandrino. Então, nós adotamos o cânon hebraico palestino, aquele que vem lá da Palestina e aquele que você encontra hoje em qualquer sinagoga. E a Igreja Católica começou a procurar, então, nessas traduções e nessas outras coisas, esses livros que pudessem regularizar aquele tipo de prática. Então, eu diria para você que a Igreja Católica ela partiu para esse cânon que a gente chama de cânon alexandrino. E uma coisa que eu vou falar que poucas pessoas sabem, Lutero, quando ele traduziu a Bíblia, ele colocou nela os livros apócrifos, esses 7 livros. Mas ele fez uma ressalva, falou, olha, até aqui é a Bíblia, daqui para frente são os apócrifos. Ele que usou muito dessa expressão. Esses livros, eles servem para a leitura, eles servem como, às vezes, como edificação, no sentido de entender o contexto em que se viveu, mas eles não são livros que ele chamava na época de deuterocanônicos, canônicos verdadeiros. Tanto é que eles foram incluídos nesse cânon somente em 1546. Então, mas basicamente, o que nos dá muita segurança é porque nós usamos o cânon realmente judaico, original, aquilo que se lê numa sinagoga. E eu fiz questão de colocar aquela divisão, porque as pessoas falam, não, vai ser diferente, a tua Bíblia tem 39 livros, a deles tem 24. Não, é o mesmo. É porque, por exemplo, 1 e 2 Samuel, para eles é um livro só. Esdras e Neemias, também para eles é só um livro. Nada mais do que isso. O conteúdo é exatamente igual. Vocês sabem, né, eu já comentei aqui na igreja, por exemplo, as regras de transcrição, né, quando se escrevia, quer dizer, não podia haver nenhuma palavra de memória. Quando você tinha um copista, você não tinha impressão, então o escriba sentava lá, ele ficava copiando o texto. Se ele terminava uma página, por exemplo, ele sabia que aquela página do livro de Ezequiel tinha, sei lá, 572 palavras. Ele acabava de copiar, e se não tivesse aquelas 572, tivesse 573 palavras, o rolo inteiro tinha que ser destruído, pelo medo de se copiar qualquer coisa errada. Então são regras, a distância entre as palavras, a distância entre as linhas, tudo isso era assim, eles tinham uma obsessão e medo, porque a Bíblia fala, né? Ai daquele o quê?
mudar um tio daquilo que então eles tinham assim, um receio tremendo. Se um copista às vezes fosse copiar e batesse a pena, ele cancelava, perdia tudo aquilo que ele tinha, porque não era como página, né? O sujeito vinha fazendo um rolo, você já imaginou isso? De repente, a hora que ele chegou lá na última página, pumba, ele dava um erro. Tudo aquilo para trás era cancelado. Pra vocês terem uma ideia, a Bíblia inteira, aí incluindo o Novo Testamento, demorava em média 12 anos para ela ser copiada por inteiro. Então, a dificuldade, né? Você falou que a Bíblia foi escrita no decorrer de 2000 anos. Que nós adotamos as divisões do Antigo Testamento através de 39 livros. E no hebraico, 24 livros. Cuja ordem não é a mesma. Eu gostaria de saber se na atribuição de cada livro, na ordem que ele foi colocado, como que foi feito isso? Se teve algum fator de cronologia no decorrer desses escritos. Eu gostaria de uma orientação sobre como foi organizado a Bíblia. Não, os hebreus, eles seguem uma ordem de história. Por isso que o último livro é Crônicas. E nessa história para eles, o que é mais principal é a lei, que é a Torá, que são 5 primeiros livros. Então, por isso que eles colocam 5, e nós também respeitamos isso. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são o que tem de principal, onde ali se encontram os 10 mandamentos e assim por diante. Então, esse é a parte. Tanto é que uma coisa interessante, o judeu, ele divide isso naquilo que a gente chama de Tanaká. Quando você perguntar para um judeu, puxa, a Bíblia dele é o Tanaká. O que é o Tanaká? Primeiro é o Torá. Então, primeiro eles colocaram a lei. Eles resolveram fazer assim porque era mais importante. Depois eles colocaram os profetas, que é Nevim, e em plural significa Navi. Então, e depois os escritos, aqueles que contam as histórias. E eles deixaram as histórias para o final. Aí, por isso que se ficou Tanaká, que é Ketuvim, que significa histórias, que são escritos. Então, qual que é a ordem que eles fizeram? Primeiro a lei, depois as profecias e depois as histórias. Eles classificaram assim. Nós, cristãos, o que nós fizemos? Pegamos esses profetas e colocamos por último, porque são eles que falam o quê? Da chegada do Messias. Então, quando você lê a Bíblia, você começa lá da lei, a criação, essa coisa toda, e você vai terminar na chegada, na previsão da chegada do Messias. Então, prepara a entrada dos evangelhos. Foi essa a mudança, mas o conteúdo é exatamente igual. Obrigado. Os copistas, eles tinham aquele critério para copiar, né? Até que o senhor falou que se borrasse, escrevia tudo de novo e tudo. E às vezes eu até tenho uma certa dificuldade, não eu, mas assim, quando eu estou com uma pessoa nova que está indo na igreja e tal, que tem as novas versões da Bíblia, né? Que querem dizer a mesma coisa, porém, né, em linguagem, por exemplo, mais atualizada, não é aquela... Eu falo, eu queria ter uma Bíblia hebraica aqui perto de mim, mas eu fico a pensar se com essas novas versões se pode prejudicar alguma coisa daquilo, né, que no original quer dizer exatamente, porque às vezes para traduzir no português, né, então usa uma coisa bem mais assim que a gente vai entender, e as novas gerações também, né? Então eu me preocupo com isso, com a originalidade. Olha, a sua preocupação, eu sei disso porque eu ajudo a Sociedade Bíblica do Brasil, a sua preocupação é a maior preocupação da Sociedade Bíblica. Por quê? Porque ela é o órgão encarregado de fazer essas traduções e as versões. E isso é uma dificuldade que realmente só nós temos. O judeu, ele não tem.
Porque o hebraico, como eu disse, ele se mantém, ele é constante. Então aquilo que era se falado lá, ele não mudou. É exatamente o hebraico que se fala hoje numa sinagoga. Se você pegar, por exemplo, no português, Luís de Camões, você tem uma dificuldade para entender o que ele está falando. Se você pegar a carta de descobrimento do Brasil de Pero Vaz de Caminha, você vai, de vez em quando você fala, o que ele está querendo? Os sermões, né, do padre Antônio Vieira, que era aquele português rebuscado, aquele português, né? O hebraico não tem isso. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Por isso que um curso como esse vai te ajudar a você. Hoje, por exemplo, em português, a unanimidade, por exemplo, das melhores versões que a gente tem é aquilo que a gente chama de RA, é a revista e atualizada. A NTLH, na linguagem de hoje, principalmente para essas pessoas mais novas, ela ajuda muito, porque quer queira ou quer não, a gente tem algumas palavras aqui que é aquele português ainda um pouco mais difícil. Às vezes a moçada hoje, a meninada, tem uma certa dificuldade. Então a NTLH, ela ajuda. Agora, a gente sempre tem que fazer o quê? Como aqueles crentes de Bereia, que a gente leu aqui. Vamos examinar. Hoje você tem aí, por exemplo, muitos aplicativos que ele te traz 5 versões. Então você pega um versículo, clica lá, ele te dá lá NTLH, RA, RC. Aí você lê, de repente ele mostra qual é aquela palavra no original hebraico. Aí a gente começa a passar para esse estágio. Mas eu diria assim que não se preocupe que nada muito fora do conto. Às vezes o que acontece, a gente ouve críticas, por exemplo, a linguagem de hoje, eu gosto da linguagem de hoje, mas por exemplo quando faz referência à Arca de Noé. Então a Arca de Noé, na tradução saiu a Barca de Noé. Então a pessoa começa, barca parece que é um negócio tão, né? Não, Noé tinha que estar numa arca, um negócio mais pomposo. Então às vezes você tem essas críticas, porque a linguagem de hoje ela simplifica as coisas, mas o contexto em si, você pode ficar tranquilo que não há assim, nenhuma heresia, nada. Agora, você tem uma ideia que eu estava dizendo que a maior preocupação, por exemplo, esses dias até o João pediu para me escrever um negocinho, eu estava me lembrando de uma historinha, eu acabei contando um negócio. Existe um povo da África, por exemplo, em que eles, faz parte da dieta deles comer cobra. Cobra é uma iguaria, é um produto assim de luxo. Um negócio que para eles é a coisa mais comum comerem cobra. E tem uma passagem, por exemplo, de Mateus, em que Jesus fala, né? Ai daquele que pedir um peixe, vai lhe oferecer uma cobra. Quer dizer, para a gente, fala assim, o cara está pedindo um peixe, é como se você fala assim, está pedindo uma água e está dando um vinagre. Agora, como é que você vai traduzir isso lá para eles? Se cobra é o prato principal deles. Então, o sujeito tem que tomar cuidado. Por isso que às vezes uma tradução demora 20 anos. Esses dias, um dia eu estava na Sociedade Bíblica e eu vi, por exemplo, um pessoal contando a dificuldade de traduzir a palavra arrependimento. Não existe essa palavra na língua esquimó. Então o sujeito falou, como é que eu vou explicar para os esquimós o que é arrependimento? Aí ele falou assim, nunca mais fazer aquilo que você achou que era errado. Mas ele teve que contar uma história para traduzir uma palavra. Então essas dificuldades, elas existem, infelizmente, né? A gente não tem essa capacidade de ler o hebraico. Puxa, eu também, meu maior sonho um dia, eu brinquei com o pastor Misael, pastor, um dia eu vou saber hebraico, o dia que o senhor pregar o Velho Testamento, eu vou sentar no primeiro banco da igreja e vou abrir a Bíblia assim, hebraico, e vou conferir se tudo que o senhor está falando de lá está, mas tomara a Deus que alguém possa, mas é uma língua extremamente difícil, né? Não é fácil.